Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula, tá? Uma aula sobre alfabetização na perspectiva de letramento. E eu espero que esse tema provoque, né, aí cada um dos meus colegas professores, ou de um pai, de uma mãe, e que por meio disso surjam perguntas, que surjam sugestões também para que a gente possa estar trazendo em um outro momento uma outra aula sobre um outro tema, que esse meio para a gente compartilhar conhecimento possa fazer com que a gente venha descobrir coisas novas e melhorar a nossa prática pedagógica, né? Esse é o objetivo. Então, eu sou Renê Krause, sou pedagoga, especialista em alfabetização e letramento e encantada, né, pela educação. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre alfabetização na perspectiva de letramento. E vamos então para os conceitos básicos. Nós precisamos ter em mente o que é alfabetização. Então, a alfabetização é a aprendizagem do sistema alfabético e da norma ortográfica. É aprender a decifrar o código e assim ser capaz de compreender as regras do sistema de escrita. Ter noção do alfabeto, capacidade de ler e escrever. Então, aí tem um conceito bem simples do que é alfabetização. É uma criança que já conhece o alfabeto, que já consegue ler e escrever algumas palavras, e já tem esse domínio de decifrar o código e de identificar as letras e até mesmo escrever, ler e escrever algumas palavras. E o letramento, que vem a ser então esse letramento, é aprender a utilizar o código no meio social. Ou seja, utilizar a língua em seus diversos contextos e aplicar suas regras de escrita e de leitura. Então, o letramento ele é bem mais amplo e já está bem ligado ao tema, né, alfabetização e letramento, já se ouve bastante falar sobre isso. Então, além de conhecer esse código, além de conhecer o alfabeto, eu também tenho que saber utilizar isso no meu contexto social, no meu meio social. E segundo Magna Soares, letrar é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e a escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Então, não basta apenas o aluno conhecer o alfabeto e até mesmo escrever e ler algumas palavras. Ele tem que aprender tudo isso dentro de um contexto social que seja significativo para ele, porque vai facilitar o processo, e até mesmo a sua compreensão, porque antes de chegar na escola, né, antes de ter contato com o sistema de escrita, essa criança ela já conhece, ela já tem uma língua falada, e ela já tem muito conhecimento ali que ela traz consigo. Alfabetizar letrando envolve uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas e que estão ligadas à leitura e à escrita, e principalmente como estas se comportam dentro dos contextos culturais, políticos e econômicos de uma sociedade. Então, a criança ela é um sujeito social, ela está dentro de um contexto social. Além disso, ela possui estágio. Então, eu acredito que já é do seu conhecimento que a criança passa por estágios cognitivos, né? Jean Piaget já informava em suas pesquisas sobre isso, já trazia esse entendimento que, dependendo da faixa etária da criança, ela estava em um processo, em estágios cognitivos, e que precisam ser considerados, porque às vezes nós queremos um resultado de uma criança que ainda não está naquele nível, né? Não alcançou aquele estágio ainda, e nós estamos ali querendo que ela nos dê um resultado além do que é possível naquele momento para a criança. Então, é importante também conhecer os estágios de desenvolvimento dessa criança. A alfabetização é um processo complexo. Então, para muitos, né, às vezes até a gente escuta alguém falando, alfabetizar uma criança é algo simples. Não é algo simples, é algo complexo.
E precisa ser alfabetizada. Essa alfabetização, ela é um processo complexo que precisa ser sistemático, né? Ela vai por etapa, sistemático, sequencial, estruturado, tem que ser realmente adaptado na linguagem da criança, respeitado esse nível de cada uma. Precisa ser significativo para a criança, porque se for significativo, vai chamar atenção. Ela realmente vai se interessar. Então, não existe aprendizagem sem uma atenção. A criança precisa desejar aprender e saber também o porquê está aprendendo aquilo. Então, dentre estas habilidades, nós temos a consciência fonológica, que é algo que eu espero que você já tenha ouvido falar, mas que não é uma linguagem que nós ouvimos falar lá na nossa graduação, né? Quando nós estamos na nossa formação de pedagogia, você não ouve falar em consciência fonológica. Então, com o passar do tempo, na sua prática, né, no exercício da nossa prática, nós vamos, então, precisando estudar mais sobre algumas coisas, pesquisar, e nós vamos descobrir a importância da consciência fonológica. E o que é essa consciência fonológica? Eu coloquei de forma bem simples aí, tá? Podemos dizer de maneira bem simples, que é a capacidade de pensar nos sons da fala e de manipular esses sons. Então, a consciência fonológica está ligada ao desenvolvimento das habilidades da escuta dessa fala, né? Então, tudo aquilo que vai ser uma linguagem escrita, mas antes ela é uma língua falada. E você precisa estar trazendo, então, essa manipulação dos sons para a criança, desenvolver essa habilidade da escuta na criança, para que ela possa manipular esses sons. E aí você vai ter que oferecer vários exercícios, várias atividades para desenvolver a consciência fonológica. Precisamos proporcionar meios para a criança pensar na construção das palavras, nas partes, nos sons iniciais, nos sons finais. Então, desenvolver essas habilidades, né, a habilidade da consciência fonológica, permitir que essa criança perceba a construção das palavras, o som que se repete, qual é o som inicial, qual é o som final, né? Isso é um exercício que precisa ser praticado, tanto por um pai, pela mãe, né, ou mesmo por um professor. Então, algumas atividades que estimulam a consciência fonológica. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? E é importante frisar que quando nós estamos desenvolvendo essa habilidade de consciência fonológica, nós não vamos usar a letra, a parte escrita. Você vai usar a imagem e vai usar o som. Você vai falar, você vai permitir também que essa criança fale e ela vai perceber o som. Então, olha só aí, nós temos algumas imagens e eu coloquei, esse é um comando que você vai ler ou falar, tá? Circule as figuras que começam com o mesmo som. Então, nós temos a figura aí, um sapo. Você vai observar as outras figuras juntamente com a criança para que ela possa perceber pelo som quais são essas figuras que têm o som inicial do sapo. Aí eu tenho sapo, né? Aí vem sapato, foguete, bola e saco. A criança, ela vai perceber esse som inicial e ela vai observando, ela vai manipulando esses sons, pensando sobre isso, e ela vai conseguir identificar que o sapato e o saco têm o mesmo som inicial que o sapo. Da mesma forma, laranja, né? Ela conhece laranja, está em seu contexto social, ela tem em casa laranja. Então, qual é o som inicial das outras figuras que tem aí, que também é o mesmo som inicial de laranja? Então, eu tenho lápis, casa, pato e lata. Você praticando esse exercício com a criança, com o aluno, ele vai conseguir identificar. Outra sugestão são as rimas e as aliterações, né? Então, as aliterações também são ótimas para a criança perceber essa repetição de um mesmo som, né? Que lá na frente você vai poder mostrar também a essa criança que representa também uma letra este som. Então, olha só. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres.
Faça esse exercício com a criança ou com o aluno, ele vai percebendo o som. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. E você pode usar isso, a criatividade, usar outras aliterações, né? Tem uma bem conhecida que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, bem fácil da criança identificar. E as rimas também, que rima com bola? Morango, cola ou borboleta? O que rima com bola? É o morango, a cola ou a borboleta? Ele vai conseguir identificar este som. O que rima com tomate? Limão, uva ou abacate? Então, dessa forma, nós vamos estar desenvolvendo essa habilidade da consciência fonológica no nosso aluno, na nossa criança. Então, para formar alunos letrados, nós temos que observar as evidências científicas e colocá-las em prática. Então, mesmo que nós não recebemos, né, todas as instruções necessárias lá na nossa formação, hoje nós temos as pesquisas, nós temos os dados científicos, as evidências científicas que já provam, né, que já mostram qual é o caminho que tem melhores resultados. Então, isso não é algo novo, nós temos aí uma pesquisa já de 1997, há 24 anos atrás, né, nos Estados Unidos, né, foi formado um órgão lá do governo, onde eles montaram um painel nacional, cujo objetivo era avaliar a eficácia de diferentes abordagens usadas para ensinar as crianças a lerem. Então, eles fizeram pesquisas, né, fizeram as suas experiências e comprovaram, você vai já ver os resultados, que a consciência fonológica está também encaixada naquilo que é essencial para que nós tenhamos crianças leitoras, né? Crianças leitoras, alunos letrados. Então, de acordo com o resultado da pesquisa, nós temos aí os componentes essenciais da leitura. E nós temos, então, a consciência fonológica. Nós precisamos desenvolver essa habilidade da consciência fonológica na nossa criança, no nosso filho, no nosso aluno. Nós temos aí o fônico, a importância do método fônico. Eu preciso, além de apresentar o alfabeto, a letra do alfabeto, eu preciso apresentar o som de cada letra, né? A gente pode estar falando sobre isso em outro momento, em uma outra aula. A questão do som. Quando você for apresentar o alfabeto, apresente também o som. E depois a parte gráfica também, né? A forma de escrever, mas é importante apresentar tanto o som como o nome da letra, como a parte da escrita para a criança. O vocabulário, a criança precisa estar em um meio, inserido em um contexto onde ela receba várias palavras, né, que palavras novas cheguem até ela para que ela possa ouvir, para ela ter conhecimento. Isso vai melhorando o seu vocabulário. A fluência, que é a questão da velocidade. Às vezes sua criança está lendo, mas ela está ali soletrando, né? Ela está montando, tendo muita dificuldade, ela não alcançou a fluência. Se ela não alcançou a fluência, ela pode ter tido, né, alguma dificuldade na questão da consciência fonológica, do fônico, não foi bem abordado, e ela precisa, então, retornar. Você tem como você ser um facilitador aí nesse contexto e estar mostrando essa questão aí, desenvolvendo essa habilidade da consciência fonológica nessa criança. E a compreensão, ou seja, não basta saber ler e escrever. As nossas crianças precisam ser letradas, elas precisam compreender o que estão lendo, compreender de fato esta leitura, né? Ser aluno letrado. Então, tudo isso é importante. Então, eu coloquei aqui também a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? Que é muito importante, que ele define como nós aprendemos. E isso também as nossas crianças. Por isso que é importante a criança realizar as atividades propostas. Ela precisa realizar cada uma das atividades, tá? Porque, segundo essa pirâmide aqui da aprendizagem, quando nós lemos, nós aprendemos apenas 10%. Quando você está lendo algo
uma pesquisa, você está lendo um livro, você absorve 10% de conhecimento, de aprendizagem. Quando você está ouvindo, né, esse escutar, você já está conseguindo, então, um nível de aprendizagem de 20%. 30% quando nós vemos. Então, a importância também da visualização para a criança. 50% quando vemos e ouvimos. Então, a importância de ver, de ouvir. 70% quando discutimos com os outros. O fato de conversar, de perguntar, é importante quando nós, professores, estamos, né, proporcionando a conquista ali em alguma área de conhecimento, fazer perguntas para as crianças, levar ela a refletir, levar ela a pensar na resposta, porque dessa forma a aprendizagem alcança um nível aí de 70%. 80% quando nós fazemos, ou seja, quando a criança coloca a mão na massa, quando ela executa, quando ela faz, né, quando ela interpreta, ela alcança ali 80%. E 95% quando ensinamos a outros. Então, nós já aprendemos e agora eu posso explicar, eu posso resumir, eu posso definir. Então, quando ela pode já ensinar outra criança, quando ela já consegue elaborar algo, ela já tem ali um grande nível de aprendizagem, 95%, que é o que nós todos almejamos, né? Então, formar crianças protagonistas no processo de leitura e escrita é possível, tá? Se você alfabetizar letrando. Então, já chegando aqui ao final, finalizando, nós podemos afirmar que o objetivo da leitura é a compreensão, que não basta apenas a criança conhecer o código, ou decifrar esse código alfabeto, conhecer cada letra, né, até saber ler e escrever, se ela não está compreendendo. Então, a nossa missão é realmente alfabetizar letrando, para que essa criança possa ter a compreensão. O ensino precisa ser explícito, tá? A criança precisa saber o que ela está aprendendo, para quê, aonde ela vai aplicar. Precisa ser sistemático, né? Sequencial, estruturado, bem elaborado, seguindo uma sequência lógica, do simples para o mais complexo. O ensino precisa ser baseado em evidência científica. Nós não podemos deixar para trás, né, o legado de uma pesquisa que já nos mostra que nós podemos ter resultados melhores. Então, é um fato no Brasil, você pode olhar as pesquisas em níveis, né, de pesquisa, de como está a questão do índice no ranking mundial, né, do Brasil. Então, ainda estamos muito atrás no que diz respeito à leitura e à escrita. Então, nós temos que mudar a nossa prática e realmente nos basear em evidências científicas. A alfabetização não é um processo natural, ela é um processo complexo, ela precisa, né, de toda uma dedicação, um dom também, mas uma dedicação, e propor os meios que sejam ali os melhores meios para se alcançar um melhor resultado. Aprender a ler e ler para aprender. Então, a criança, ela aprende a ler bem antes, né, muitas vezes da escrita, ela consegue fazer leituras de imagem, ela consegue fazer uma leitura, interpretar algo que você mostra para ela, ela já consegue contextualizar muita coisa, ainda que ela não tenha ali habilidade escrita. Então, aprender a ler e ler para aprender. E eu coloquei aqui também os 4 pilares, né? A neurociência e os 4 pilares. É importante você conhecer para você aplicar na sua prática pedagógica. Então, nós temos aí o primeiro pilar, que é o aprender a conhecer. Ele está ligado à motivação. A criança precisa ser motivada, ela precisa compreender, descobrir, construir, e ela precisa estar motivada para isso, porque você precisa dar atenção da criança para desenvolver essa aprendizagem com ela. Aprender a fazer, ou seja, ir além da teoria. Então, ainda que a teoria é importante, a teoria ela nos respalda, né? Respalda a nossa prática, mas nós temos que ir além da teoria, nós temos que colocar em prática essa teoria. Nós temos que permitir que o nosso filho, a nossa filha, a nossa criança, o nosso aluno, que ele passe por experiências, que ele coloque a mão na massa, que ele aprenda fazendo.
Nós temos que aprender a conviver, né? Aí entra a questão do neurônio espelho, que fala sobre a empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos ver o estágio de desenvolvimento dessa criança. Nós precisamos estar atento a muita coisa à nossa volta, né? No que diz respeito a esta criança, ao seu contexto cultural, ao seu contexto econômico, como ela está. Tudo isso entra aí na empatia. E aprender a ser, que está relacionado à maturação cerebral. Se ela está no estágio realmente onde eu posso aplicar aquela técnica, onde eu posso cobrar isso dela, né? É a questão ali da autorregulação. Então, educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Né? Uma frase aí de Rubem Alves, que eu deixo aqui para você, para que a gente possa refletir. Então, eu espero aí que você tenha gostado, se você, né, assistiu esse vídeo até aqui, que você se interessou por esta área. Isso serve para professores, para pais, né, para educadores de forma geral, que estão aí preocupados, né, com a educação, que realmente acreditam numa educação transformadora, em uma educação significativa para as nossas crianças. Esse é, né, o meu interesse aqui, abordar essas questões para repensar a nossa prática pedagógica, para que realmente nós tenhamos aí alunos letrados, alunos protagonistas, né, que realmente estão agindo ali para conquistar esse processo de ensino-aprendizagem. Eles fazem parte do processo, não estão sendo apenas ensinados. Nós aprendemos na medida que nós ensinamos. Estamos sempre aprendendo coisas novas e aprendemos muito com as nossas crianças. Então, meu muito obrigada, tá? Deixa aí seus comentários, a sua pergunta. E se você tem interesse em outros temas, coloque aí que eu vou estar observando e com certeza a gente vai estar preparando algo, tá? Nesse sentido aí. Fica com Deus e até uma próxima aula. Tchau!